Amém, amém. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado aos irmãos que tomaram a decisão de poder estar junto conosco nessa noite, para sermos edificados aí através da palavra de Deus. Eu tenho mencionado aí, na maior parte dos encontros que a gente tem tido, da grande alegria que a gente tem tido ao perceber alguns movimentos acontecerem dentro da casa de Deus. Ontem à noite, enquanto a gente estava no estudo da Bíblia, quando terminamos, uma pessoa me procurou e me disse assim: pastor, hoje eu vim até a igreja como um curioso, queria saber o que tinha acontecido, tinha ouvido falar que o estudo da palavra de Deus era uma coisa interessante, o que estava acontecendo aqui na terça-feira à noite, mas depois do que eu ouvi, e ontem nós falamos a respeito da salvação em Cristo Jesus, como o pecado entrou aqui no nosso planeta, e o que Cristo fez por nós, o grande amor de Deus por nós, como a síndrome do pecado mudou a nossa tendência, e ao mesmo tempo o amor que Deus tem por nós, né? E quando você ressalta o amor de Deus e a graça que, através de Cristo Jesus, é derramada sobre nós, as pessoas se sentem tocadas. E essa pessoa que pediu para que eu não mencionasse o seu nome me disse assim: então, eu entrei aqui hoje como alguém que professava o espiritismo. Eu quero que o senhor saiba que eu estou indo para casa hoje com uma decisão tomada. Primeira vez que colocou o pé na igreja, logo mais aí por volta de umas 11h30, meia-noite, mais ou menos, eu recebi uma outra mensagem me dizendo assim: pastor, tudo que eu tinha em casa que me ligava às crenças que eu tinha antes de colocar o pé na igreja adventista hoje, eu joguei tudo fora. Joguei tudo fora. Quebrei um monte de coisa, amuletos e situações nas quais eu colocava a minha fé. Eu não sei o que Deus tem preparado para mim aí na frente, mas só quero que o senhor saiba que o estudo de hoje mudou a minha vida. Esse tipo de coisa tem mexido muito comigo, sabe? Porque quando você começa a entender o poder que a oração tem, e eu hoje ainda, um pouquinho antes do culto começar, eu cheguei da rua, tinha de fazer algumas visitas e estava aqui, gastando aqui uns minutos em oração com Deus, estava dizendo para Deus: Senhor, eu fico impressionado com o que o Senhor está fazendo, porque faz pouco mais de 3 meses que eu comecei a pedir ao Senhor para que o Senhor trouxesse os seus filhos sinceros para poder ter um contato com a tua palavra. Mas quando a gente começa a ver essas coisas acontecerem à nossa volta, o coração da gente se enche de alegria, percebendo que Deus tem coisas grandiosas para poder fazer na vida de pessoas que estão tão próximos da gente. E às vezes o grande milagre que o Senhor Deus precisa operar, ele precisa operar na nossa própria vida, fazendo com que nós que professamos fé em Deus, nós que temos uma religiosidade, que estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, que a gente simplesmente entenda o que é a oração e o que é que Deus espera de nós enquanto seus filhos. Porque Deus tem expectativas em relação a gente. Ele nos criou com um propósito, o pecado entrou aqui no nosso planeta, mudou uma série de coisas, é bem verdade, mas ele tem expectativas em relação a nós. Mas às vezes eu tenho reparado, enquanto tenho estudado a Bíblia nesses últimos meses, eu tenho percebido que parece que às vezes a gente tem dificuldade de poder compreender as ênfases que estão na palavra de Deus. Às vezes nós pegamos alguns aspectos isolados daquilo que a Bíblia, tanto Antigo quanto Novo Testamento, trabalha, e colocamos numa perspectiva um tanto quanto legalista na nossa história, achando que o que Deus quer é que o nosso comportamento seja mudado. Que Deus está interessado especificamente no fato de que eu tenho que me vestir de determinada maneira, eu tenho que falar de determinada maneira, eu tenho que comer de determinada maneira, eu preciso me comportar de determinada maneira, eu preciso... claro, eu não estou aqui mencionando que essas coisas não são importantes, mas elas não podem ser tratadas como um fim em si mesmas. E às vezes nós achamos que parece que a nossa história tem que ser contada como uma história em carreira solo. Parece que tudo que diz respeito à religião diz respeito a mim, aos meus momentos com Deus, ao meu momento na igreja, ao meu momento buscando a bênção de Deus para a minha vida.
Aí eu estou preocupado comigo mesmo. E parece que a religião hoje se tornou um tanto quanto antropocentrista, aonde o ser humano se tornou o centro da religião. Parece que a gente tem dificuldade de poder entender que a religião não está centrada no ser humano. A religião, a religião de Cristo, pelo menos, a religião bíblica, ela está centrada na pessoa de Deus e não no ser humano. Talvez a gente tenha sido influenciado por algumas correntes teológicas que têm se levantado no meio evangélico nos últimos anos, colocando uma ênfase muito, mas muito grande nos milagres que Deus tem que operar na nossa vida de forma individual. Aí então eu vou para a igreja por quê? Porque eu quero que Deus faça alguma coisa na minha vida. Porque eu estou querendo que Deus opere na minha história. Eu quero um emprego melhor, eu quero um carro melhor, eu quero um marido melhor, eu quero uma mulher melhor, eu quero um filho melhor, eu quero que Deus opere. Então eu vou, a motivação que eu tenho para poder ir a Deus é para que Ele faça um milagre na minha história. E parece que o centro de tudo sou eu. E eu confesso que levei um susto bom lendo um texto dos mais conhecidos nos evangelhos. O Jefferson começou a fazer a leitura desse texto. Se você tiver a tua Bíblia aí e puder acompanhar comigo, eu quero ler o texto todo. E quero mencionar a você que essa mensagem de hoje, diferentemente daquilo que eu gosto de fazer, eu gosto muito de pregar sermões expositivos, onde a gente pega um texto bíblico e vai desmembrando o texto para poder compreender o texto como um todo. Não é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou pegar um aspecto dessa parábola tão conhecida e quero tentar fazer duas aplicações para a nossa vida nessa noite. Então, se você tem sua Bíblia e puder acompanhar, Lucas capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 11. Para essa leitura, eu estou usando a nova versão transformadora da Bíblia, ok? O texto diz assim, o texto que o Jefferson já leu, que é o versículo 11, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava nada. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trata-me como seu empregado. Então voltou para a casa do pai e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e a dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo, e o servo respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, volta para casa, o senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Ajuda-nos a podermos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite a partir desse texto. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.
Alguém, há algum tempo atrás, mencionou que se existe um texto que é extremamente pregado pelo mundo cristão em todos os tempos, um dos mais pregados é exatamente essa que ficou chamada como, na minha opinião, de forma completamente equivocada, deram-lhe o nome de a parábola do filho pródigo. Essa parábola, na verdade, não pode ser chamada de a parábola do filho pródigo. Algumas pessoas têm dito assim, não, na verdade, essa é a parábola dos dois filhos. E eu quero dizer a vocês que eu tenho percebido que nenhum desses títulos seriam capazes de dar a esse texto a importância que ele realmente tem. Na minha opinião, o melhor título que poderia ser dado para esse texto seria Um Pai e Seus Dois Filhos. Essa história não é a história de um filho que foi embora de casa e que fez um monte de bobagem, e aí depois que sofreu muito, ele voltou para a casa do pai. Não é essa a ênfase que o texto que o texto está dando. Também não é a história de um outro filho que ficou junto com o pai, mas apesar de ter ficado junto com o pai, próximo do pai, trabalhando junto com o pai, vivendo tudo certinho aquilo que eram as regras do pai, ele também estava perdido, apesar de estar junto com o pai. Não é sobre isso a história. Essa história é a história de um pai que tinha dois filhos. O personagem principal dessa história é um pai. É um pai que tem um amor tão grande pelos filhos, e não é por um filho, porque ele ama de forma igual os dois filhos. Existem algumas coisas aqui no texto que são elementos conflitantes, por assim dizer, ou diferenças que você encontra entre os dois filhos. É claro, basicamente a única diferença é que um filho estava perdido longe do pai e o outro filho estava perdido junto com o pai. Mas se você for parar para poder olhar para a história na perspectiva dos filhos, os dois filhos estavam perdidos. Um deles não queria nem saber das regras do pai. O outro só queria saber das regras do pai. Mas nenhum dos dois foram capazes de poder sentir o amor do pai. E, ao mesmo tempo, tiveram dificuldade de entender o que realmente importava para o pai. Porque, para o pai, a coisa mais importante que havia dentro daquilo que eram as suas posses, daquilo que ele possuía, não eram os seus bens. Apesar do texto deixar claro que o pai possuía muitos bens. A coisa mais preciosa que o pai tinha eram seus filhos. Portanto, o grande tesouro do pai não era a fazenda, não eram os empregados, não era o rebanho, não eram os servos e as servas, porque se você olhar para o texto, você repara que o pai tinha tudo isso. Mas não era isso que tinha valor para o pai. O que tinha valor para o pai eram os dois filhos. E o pior de tudo é que você olha para esse pai, eu não sei quanto a você, mas me deu dó desse pai. Porque ele é um pai que é amoroso, é um pai que tem projetos para os dois filhos, e nenhum dos dois filhos correspondeu à altura daquilo que eram as expectativas do pai. Você repara que os dois filhos só tinham um interesse. Os dois. Eles só queriam uma coisa: os bens do pai. O pai tinha um interesse. O pai queria a família unida. O pai queria os dois filhos juntos. É tanto que o pai vai trabalhar com os dois filhos a ideia de que eles têm que estar juntos, têm que estar felizes um pelo outro. E você percebe nitidamente que eles não estão felizes nem com o pai e nem um com o outro. Porque os dois só estão preocupados consigo mesmos. E apesar da salvação ser um aspecto que acontece de forma individual, tem até uma frase que fala: a salvação é individual. E claro que é. São as nossas decisões que nos levarão à salvação ou à perdição. Não há o que discutir nisso. Mas há um aspecto dentro daquilo que realmente é importante para Deus, que é o aspecto coletivo da salvação. É o aspecto de que a coisa mais preciosa que Deus tem é a família. São os filhos. E o amor que os filhos têm um pelo outro. E isso vai se evidenciar dentro do contexto do Evangelho, até quando Cristo Jesus vai ensinar sobre oração. Você quer ver? Eu queria que você lesse um texto comigo aí. A gente já vai voltar para esse de Lucas 15, mas vai comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, por favor. O capítulo 6 vai mostrar para a gente, a partir do versículo 5, Jesus, ele vai... Aqui o contexto é do Sermão do Monte, tá bem? E Jesus está aqui ensinando sobre uma série de coisas,
sobre aquilo que diz respeito à vida cristã. E nesse bloco específico do Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre o aspecto da oração. E o que é mais interessante é que, a partir do versículo 6, Jesus vai dizer assim, olha que coisa impressionante. Mas quando orarem, cada um de vocês vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai em segredo. E então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Faz uma pausa aqui, ó. Você reparou aqui um detalhe? Jesus, ele está ensinando agora os seus filhos sobre como orar. Será que isso é importante? A coisa mais preciosa que a gente tem a oportunidade de poder ter é quando Deus responde às orações que a gente faz. Agora há pouco eu estava conversando com um amigo que durante mais de 5 anos ele esteve trabalhando, pedindo a Deus para que Deus o ajudasse na venda de uma propriedade. E não tinha jeito, com a crise, quando ofereciam fazer uma proposta, era muito baixo e tal. E conversando, ele me contou que fez um plano com Deus. Disse assim, Senhor, é o seguinte, eu preciso do valor X, mas se o Senhor me ajudar a conseguir mais do que isso, tudo que for a mais do que isso, eu quero abençoar meus irmãos e irmãs, e eu vou fazer disso uma oferta especial, que eu quero dar para o Senhor, bem como para os meus irmãos e irmãs. E ele me contando, pastor, eu fiquei impressionado com o que Deus fez, porque em pouquíssimo tempo, não só me fizeram uma proposta maior do que aquela que eu estava pensando, como ainda a situação acabou se modificando a tal ponto que agora eu recebi uma outra proposta de receber mais de 5 vezes o valor que eu queria receber. Exatamente no momento em que eu disse a Deus que eu queria vender essa propriedade, não apenas para que eu fosse abençoado, mas quando eu comecei a pensar nos meus irmãos e irmãs. Mas olha aqui um detalhe importante. Jesus, ele começa falando o seguinte, ó, você quer orar de forma efetiva? Você quer orar para poder receber resposta? Então faz o seguinte, ó, primeira coisa, vai para o teu quarto. O quarto é de quem? É meu. Então, eu vou para o meu quarto. Daí ele vai dizer, fecha a tua porta. Está reparando que isso aqui é tudo no singular. É o meu quarto. É a minha porta. Então eu vou para o meu quarto, eu fecho a minha porta, e ele vai dizer, e ore ao teu pai em segredo. Então, ó, o quarto é meu, a porta é minha, o pai é meu. Está entendendo como é que a coisa funciona? Então você vai dizer, tá vendo, pastor? Você está falando aí de uma dimensão coletiva, que o pai tem um monte de filho, mas quando ele manda eu orar, ele vai dizer, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora para o teu pai. Tudo isso é verdade. Mas continua o texto, por favor. Vai um pouquinho mais para baixo, ali para o versículo 9, por favor. Aí quando Jesus vai dizer, aí quando você chegou dentro do teu quarto, você fechou a tua porta e foi orar ao teu pai, verso 9. Orem da seguinte forma. Olha o que Jesus vai dizer agora. Como é que a gente deve orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Bom, você entrou no teu quarto, fechou a tua porta, foi orar ao teu pai. Mas quando você abrir sua boca para poder orar, você não vai dizer, meu pai que estás no céu. Você vai dizer, nosso pai que estás no céu. Por que nosso? Porque eu não sou o único filho que Deus tem. Eu tenho muitos irmãos e irmãs. Bom, mas como é que são meus irmãos e irmãs? Bom, eu tenho vários tipos de irmãos e irmãs. Jesus, lá na parábola de Lucas 15, ele diz que tem irmão que está totalmente perdido, mas é irmão. E é filho do pai, assim como você também é. Então tem irmão que pega os bens que recebeu do pai e vai para longe do pai e gasta tudo de forma dissoluta, arrebenta toda a vida no pecado. Mas o fato do meu irmão estar no pecado não muda o fato de que ele é meu irmão. Não muda o fato de que ele é filho do mesmo pai que eu sou. E tem outros irmãos que eu e você temos que são religiosos, que são obedientes ao pai, que não têm uma vida perdida. Não, estão lá, que são religiosos.
e são religiosos e são meus irmãos. Talvez alguns deles, como o filho da parábola, apesar de serem religiosos, também estão perdidos, porque acham que a religião é um fim em si mesmos. Mas são meus irmãos. Então, quando Jesus diz que você entra no teu quarto, fecha a tua porta para falar com o teu pai, na hora que você chegar na presença dele, porque Jesus vai dizer para a gente, o autor da carta aos Hebreus, aliás, vai dizer para a gente que quando a gente for orar, nós podemos entrar de forma ousada diante do trono de Deus, em nome de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus abriu um caminho para nós. Então, agora, quando a gente entra, quando você entrou no teu quarto, fechou a tua porta, e agora em espírito você está diante do teu pai, abre a tua boca para poder orar e você lembra, eu não sou o único filho que ele tem. Então eu digo, Pai nosso que estás no céu. Mas não para por aqui. Olha os pedidos que vão aparecer nessa oração. Olha o versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não vou pedir pão para mim, porque eu sei que eu tenho outros irmãos. Então eu vou pedir o pão nosso. Mas não termina aqui. Ele vai dizer, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha quanto nosso aqui. E mais, versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos os pedidos que são feitos, quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta para falar com o teu pai, se você realmente entende o que é a coisa mais importante dentro do aspecto religioso da palavra de Deus, você não vai pedir para você. Você vai pedir para você e para os seus irmãos. Essa semana, enquanto eu fazia uma visita, não era a primeira vez que eu estava fazendo a visita para essa pessoa especificamente que eu estava visitando. Havia alguns problemas que estavam acontecendo ali na família, e eu tive que fazer contato uma série de vezes, e quando essa pessoa falou comigo eu acho que pela milésima vez, você, pastor, estou constrangido já de falar com o senhor, de pedir para o senhor vir aqui para poder me ajudar, porque eu estou abusando já. Eu disse, não está abusando. Nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, a gente tem que entender isso. Porque se eu olho para as pessoas que estão à minha volta, não importa se eles estão como o filho mais novo da parábola, completamente perdidos, ou se eles são gente religiosa, gente que está buscando obedecer o pai e que está perto da gente na casa do pai. Não importa como eles são. Se eu entendo que todos eles são meus irmãos, quando eles precisam de mim, eu vou não para fazer um favor. Porque favor você só faz para aquele que não é seu parente. Favor você só faz para aquele que não é seu irmão. Quando é seu irmão, carne da sua carne, sangue do seu sangue, você vai porque é isso que os irmãos fazem um pelo outro. Porque o pai te ensinou a se dar pelos irmãos da maneira que for necessária. Mas sabe qual é a coisa mais triste dentro do contexto da parábola de Lucas 15? Se você voltar para Lucas 15, você vai reparar o seguinte, os dois filhos que o pai tinha, tanto o mais novo que se perdeu, que pegou os bens e foi para longe, como aquele que estava perto do pai, os dois só estavam interessados nas propriedades que o pai tinha. Nos bens que o pai tinha. Não estavam preocupados com a família. E às vezes a gente tem a tendência de pensar que a coisa mais importante quando a gente vai entrar na presença do pai é a bênção que a gente vai receber. A gente só está interessado no patrimônio do pai. Porque o pai tem poder. O pai pode fazer qualquer coisa. Aí a gente ouve aqueles testemunhos de pessoas que oraram, que fizeram um propósito com Deus, e Deus foi lá e fez, e aconteceu, e abriu uma porta, fez um milagre. Aí a gente vai para Deus e diz assim, a gente vai para Deus como se fosse filho único. Aí a gente acha que Deus tem que lidar com a gente como se nós fôssemos os únicos filhos que ele tem. E que tudo que ele puder fazer, ele tem que fazer por mim. Aí o pai olha e fala, você sabe que o patrimônio nunca foi um problema para o pai, né?
Olha para a parábola para você ver. O filho mais novo chega para o pai e fala assim: pai, eu quero patrimônio. Tudo que eu quero do senhor é o seu patrimônio. Esse parece que até foi mais sincero. Eu não quero estar junto com você, eu só quero o patrimônio. Me dá o que é meu e eu vou embora. O que mais me choca nessa história é que talvez se eu fosse o pai, eu ia falar o seguinte: tá bom, eu vou te dar, mas eu vou dar assim, conforme você for precisando, tá? Pra você não jogar tudo fora. Então, eu vou te. Quando você precisar, você me escreve, você me manda uma mensagem, você manda um recado, que eu vou te depositando aqui aos pouquinhos. Porque daí, se for perder o patrimônio, não perde tudo de uma vez só. Porque a gente é assim. A preocupação da gente é com o patrimônio. Mas se olha para o pai, como é que o pai dessa história lidou com o patrimônio? Como para o pai o importante não era o patrimônio, mas era a família, eram os filhos, quando o filho pediu para o pai o patrimônio, o que o pai fez? O que o pai fez? O pai deu. O que o pai está dizendo para o filho? Para mim, você é mais importante do que o patrimônio. O pai não tem dificuldade com esse negócio de poder compartilhar o patrimônio com a gente. Então, quando você tem uma necessidade, você vai até o pai, você tem que saber que você está indo para diante de um pai que o patrimônio para ele é a coisa menos importante. Mas o que ele mais quer é que, além do patrimônio, você se interesse também pela família. A família, quem é a família? É o pai e são os irmãos. E, às vezes, a gente não está nem aí com o pai e muito menos com os irmãos. Mas a gente vai diante do pai e faz igual o filho mais novo. Eu só quero o patrimônio. Me abençoa. E tem gente que ainda chega, tem a cara de pau de dizer para ele assim: já que você não deu o que eu queria, eu não falo mais com você. Está cheio de gente assim. Gente que só está interessada no patrimônio. Mas você precisa entender que o pai, a coisa menos importante para o pai é o patrimônio. Por isso é que quando a gente pede, e Deus, ele dá, não apenas para aqueles que são filhos obedientes. Atenção a isso. O próprio Cristo falou: ó, o pai faz o sol e a chuva virem sobre bons e maus. As bênçãos que Deus tem, ele não derrama só para aqueles que estão próximos dele. E o filho mais velho, que é a figura do religioso, o que está junto com o pai, obedecendo o pai, ele também só queria o que o pai tinha. É tanto que na hora que o irmão mais novo volta para casa, ele vai dizer para o pai: olha, pai, tudo que eu sempre quis na vida foi um cabrito para eu poder fazer um churrasco com os meus amigos. E o pai olha para ele e fala: ué, e por que você não pegou? Filho, é seu. Você já reparou que a gente faz uma briga tão grande por causa do patrimônio em relação ao pai? A gente ora e fala: pô, Deus, me dá, pai, me dá um emprego melhor, me dá um carro melhor, me dá um marido melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, me dá. A gente faz uma briga, e às vezes a gente ora tanto, e o pai, se você olha para a palavra, você percebe, o pai, ele quer que o patrimônio, ele chegue até os filhos. Porque se é filho, então tem parte. Se é filho, você não vai lançar mão de algo que não é seu. Se você é filho, o que é do pai é meu. Só que o pai olha e fala assim: é teu, mas se você quiser realmente ser feliz, usa para poder abençoar também seus irmãos. Então, o patrimônio não é um problema para o pai. Os dois filhos só queriam patrimônio, mas não queriam pai. E quando você olha para a parábola, você percebe que o pai, na verdade, ele está trabalhando com os dois filhos para quê? Para fazer com que eles percebam que o grande tesouro que a gente tem não é o patrimônio, é a família. O grande patrimônio que a gente tem é o pai maravilhoso que a gente tem, que nos ama e que é apresentado no Evangelho como um pai que tanto ama, que ele tinha um único filho, um filho unigênito, mas transformou esse filho unigênito no filho primogênito, que é o primogênito sobre todos os demais irmãos. Cristo se tornou o nosso irmão mais velho, o primogênito, para poder cuidar de todos nós. Aí é por isso que Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tende em vós o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. Para quê? Para abençoar os seus irmãos.
O grande tesouro que o pai tem é a família. O pai é apaixonado pelos seus filhos. E tudo que ele quer é que a gente também tenha uma paixão pelos nossos irmãos, assim como tenhamos uma paixão por ele. Mas a cada dia que passa, parece que a religião fica mais centrada dentro de nós mesmos. A gente vai para a igreja porque não se sente bem. A gente vai para a igreja porque quer uma bênção. A gente vai para a igreja porque quer que uma porta se abra. A gente vai buscar Deus porque quer um milagre. Parece que nós nos tornamos o centro de todo esse negócio. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Ainda sobre a questão do patrimônio, o que eu tenho a dizer a você é assim, gente, todo o patrimônio que a gente receber aqui na Terra como presente do Pai, gente, tudo que a gente receber de presente do Pai aqui nesse mundo vai ser queimado no fogo eterno. Aí a gente passa a vida inteira correndo atrás do patrimônio. Aí o pai olha para você e para mim e diz assim, filho, você não entendeu. O patrimônio, você precisa, eu vou te dar. Você quer, eu vou dar. Mas só não te esqueça de uma coisa, esse patrimônio é transitório. Esse patrimônio, ele vai passar. Quando aquilo que é mortal for revestido de imortalidade, quando a morte for finalmente vencida, então o fogo eterno ele vai varrer esse planeta de leste a oeste, de norte a sul, e os elementos ardentes se desfarão, nas palavras do apóstolo Pedro. E então o Senhor Deus, ele vai criar um novo céu e uma nova terra nos quais habitam a justiça. Então, nessa perspectiva, quando você olha para o texto bíblico, você percebe que o pai olha para você e para mim e diz, não tem nada de errado você querer o patrimônio da família. É tanto que o filho mais velho, quando fala, pai, eu passei a vida inteira querendo um cabrito para poder me alegrar com os meus amigos, o pai fala, ué, e por que você não pediu? Por que você não pegou? O que é meu é teu. Mas o cabrito não é um fim em si mesmo, filho. Os bens não são um fim em si mesmo. A coisa mais importante, o maior patrimônio nosso é a família. Você sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, pensa agora um pouco nisso aqui. Quando ele voltar, o que é que Jesus vai tirar daqui dessa terra? Ele vai tirar os irmãos dele. E aí, esse pessoal vai para onde? Para junto do Pai. Daí a gente, até quando vai falar sobre esse momento, a gente bota ênfase no quê? As ruas de ouro, as mansões, o lugar perfeito, a terra renovada. Quando, na verdade, o pai fala assim, sabe qual é a coisa mais preciosa que vai ter na Nova Jerusalém? O pai e todos os filhos reunidos em torno da mesa, alegres uns com os outros, felizes porque o pai está sentado na cabeceira da mesa e em volta da mesa todos os filhos estão lá. Os filhos felizes com o pai e felizes porque os irmãos estão ali. Mas até quando a gente vai falar sobre isso, a gente fala assim, nós vamos ter umas surpresas no céu. Vai ter gente lá que a gente nem imagina que vai estar lá. Irmão, vou ser sincero com você. A maior surpresa que eu vou ter é se eu estiver lá. Essa é a maior surpresa que eu vou ter. Os outros, se vão estar lá, eu vou celebrar. Porque meus irmãos e irmãs foram. E eu sei que todo mundo que vai estar lá vai estar porque entendeu quem era o pai. Porque amou o pai. Porque entendeu a graça que o pai derramou através do filho, do nosso irmão mais velho. Porque permitiram que o Espírito Santo morasse dentro de nós. O pai nos ama com um amor que é eterno. Mas ele olha para você e para mim e diz, se você quiser receber as grandes bênçãos do reino, então você precisa entender o que realmente tem valor no reino. O que tem valor no reino não são as propriedades do pai, mas é a família. O pai e todos os irmãos. Eu confesso a vocês que desde que, nesses últimos 3 meses, que eu tive orando, mencionei a vocês, que eu tenho orado muito, muito mesmo pelos meus irmãos em Cristo. E eu tenho dito a Deus, Senhor, eu estou orando por aqueles que eu ainda não conheço, que estão fora da nossa comunidade. E eu estou orando por aqueles que eu já conheço, que estão na comunidade. E quando eu comecei a orar pelos meus irmãos e pedindo para que ele me ajudasse a amar cada vez mais o meu pai,
Meu pai que está no céu. Ele começou a me dar outras bênçãos que eu não tinha pedido. Porque é isso que acontece quando você aprende a orar. Lembra da receita de Jesus? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em segredo, mas na hora que você abrir a boca, lembra que o pai é nosso, que o pão é nosso, que o perdão é nosso, e que a força para poder vencer as tentações é nossa. Tudo que a gente tem que pedir é para nossa família, para você e para os seus irmãos. O que hoje realmente tem valor para você? Você escolheu vir hoje para cá, para essa reunião de oração, para pedir o que para o pai? O que você quer dele? Você quer as propriedades dele? Você quer os bens dele? Você quer a bênção dele? Ou você quer o que realmente tem valor para o pai? A família, a presença do pai e, ao mesmo tempo, a preocupação com os seus irmãos e irmãs, aqueles que estão contigo na casa do pai e aqueles que estão longe da casa do pai. Eu oro a Deus para que ele nos coloque o foco certo, o foco no pai e nos irmãos. E aí, você vai começar a ver verdadeiros milagres acontecerem na tua história. Porque a tua religião vai deixar de estar centralizada em você mesmo, mas vai estar centralizada no pai e nos irmãos e irmãs que te cercam. Aqueles que você conhece e os que não conhecem. Ah, pastor, mas e aqueles que são pecadores demais? Aqueles que estão atolados no pecado, até o pescoço? São seus irmãos, do mesmo jeito. Não importa. São seus irmãos. Há algum tempo atrás, enquanto eu trabalhava com jovens lá no sul do Paraná, um rapaz me procurou depois que nós começamos a fazer um tratamento com um trabalho, aliás, na época do inverno, com os moradores de rua de Curitiba, e um rapaz que foi para poder fazer a abordagem dos moradores de rua, ele me contando que era uma noite muito fria, a temperatura estava bem abaixo de 0 grau, e normalmente, para uma pessoa que está numa situação de rua, principalmente se estiver chovendo, ele vai estar com uma sensação térmica 6 graus mais baixa. Então, estava ali perto de 0 grau, para o cara que estava na rua, estava uma sensação de menos 6 graus, estava muito frio. Ele não ia conseguir sobreviver aquela noite. O pessoal da prefeitura, da FAS, havia tentado tirar ele daquela situação de rua, não tinha conseguido, e esse rapaz teve uma ideia. Ele pegou o carro dele, já tínhamos terminado o nosso horário de trabalho, já era madrugada, ele pegou o carro dele, passou num drive-thru em Curitiba, comprou 2 combos, um hambúrguer com hambúrguer, batata frita e refrigerante, comprou 2 combos, foi até o lugar onde o cara estava, encostou o carro perto e falou assim, vamos jantar junto? Daí o cara olhou para ele e falou assim, como assim? Não, eu sei que você não quer sair daí, né? Então eu resolvi passar a noite contigo aqui. Mas eu tô com fome, trabalhei a noite inteira, cara. Você fez o quê? Não, eu estava trabalhando junto com o pessoal da FAS, tentando tirar o pessoal que está em situação de rua. Mas fica tranquilo, eu já sei que você não quer sair daí. Então eu tomei uma decisão, vou passar a noite contigo aqui. Mas vamos jantar primeiro? Aí sentou com ele na calçada e começaram a comer um sanduíche. Sanduíche, a batata frita, tomando refrigerante. E o frio começou a apertar. Conforme a madrugada ia subindo, e ele me contando, eu comecei a tremer, pastor. Tremia feito vara verde. Tremia. Aí o cara que estava na situação de rua falou, você vai morrer aqui, cara. O mesmo que o pessoal tinha tentado tirar da rua, sabe? Ele falou assim, tô achando que essa noite vai ser complicada. De repente, é capaz de eu morrer aqui mesmo, viu? Eu tô morrendo de frio mesmo, cara. Tô mal aqui. Como é que você aguenta? Ele falou assim, não, pois é difícil, né? Essa noite tá complicada mesmo. Ele falou assim, então, essa noite, mas assim, ó, se morrer, vamos morrer os 2 aqui. E o cara, não pode deixar você morrer, não, cara, você veio aqui me trazer uma janta, jantou comigo, a gente estava aqui conversando, como é que... Eu disse, não, eu só saio daqui se você sair comigo. Daí o cara que estava lá, e que tinha dito, não saio daqui, olhou para ele e falou, não, vamos sair. Entraram os 2 no carro e foram para casa de passagem.
Quando chegaram lá, o pessoal, todo mundo surpreso, porque todo mundo tinha insistido com o morador de rua para poder sair, e o cara chegou lá falando, tem que cuidar desse cara aqui, olha, ele está com muito frio, ele ficou lá comigo, nós ficamos lá por volta de 2 horas, ele tá mal, tem que dar um jeito de poder aquecer ele. Ele todo preocupado com o outro que tinha ido salvar ele. Daí, quando o pessoal olhou pro rapaz, o nosso jovem que tinha feito isso, disseram, você não reparou o risco que você estava correndo? Daí ele disse um negócio que marcou a minha história. Ele falou assim, quando eu soube que tinha um irmão meu morrendo de frio lá na calçada, eu não pude fazer outra coisa. Eu precisava mostrar para ele que ele era importante. E o único jeito dele poder entender isso era se eu tivesse sentado junto com ele, sofrendo o que ele estava sofrendo. Quando ele viu o que ele estava passando em mim, aí ele entendeu que a gente precisava sair de lá. Ele saiu de lá por minha causa e não por causa dele. Aquele rapaz entendeu o que é o amor e experimentou numa noite fria de inverno em Curitiba o que é o amor compartilhado entre 2 irmãos. Eles nunca tinham se visto, mas aquele jovem, estudando o Evangelho de Cristo, tinha entendido que independente de quem for a pessoa que estiver do outro lado, não importa se está longe no pecado ou se está dentro da comunidade religiosa, é meu irmão e minha irmã. E esse é o grande tesouro que o Pai tem para a gente, é a família. Eu queria pedir a Deus, nessa noite, para que Ele me desse sabedoria, para poder saber fazer os pedidos certos, para continuar entrando no meu quarto, fechando a minha porta para falar com meu Pai em secreto, mas que quando eu for colocar diante dele as minhas necessidades, para falar para ele daquilo que realmente tem valor para mim, daquilo que realmente é o tesouro que eu quero para a minha vida, eu posso abrir minha boca para dizer, Pai nosso, dá-nos o nosso pão, perdoa as nossas dívidas e livra-nos das tentações, entendendo que o que ele tem para poder dar não é para o indivíduo Samuel, mas é para o Samuel e para os irmãos dele. Você não gostaria de pedir para Deus a mesma coisa? Essa dimensão da importância do que tem, do que realmente é o tesouro que Deus tem para a gente, não é um patrimônio, irmãos. Irmãos, por mais que a gente queira coisas para essa vida e que sejam importantes para a gente, tudo isso vai passar. A única coisa que vai ficar é a nossa família. Eu, você e o nosso Pai. Então vamos pedir a Ele para que Ele nos ajude a ter um amor real e verdadeiro pelo Pai em primeiro lugar e depois pelos nossos irmãos. E com isso a gente aprenda a pedir a Deus do jeito que Ele gosta de atender. Vamos fazer isso agora? Obrigado, Senhor Deus, porque na Tua palavra descobrimos que quando formos orar ao Senhor, devemos entrar, cada um de nós, no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o seu Pai, porque essa é uma atitude individual. Mas quando formos interceder, entender que o tesouro que o Senhor tem para nós é o tesouro da família, que o Pai é a coisa mais preciosa que a gente tem. E que quando amamos, esse amor se estende para os nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão longe, perdidos no pecado, e aqueles que fazem parte da comunidade cristã. Ajuda-nos a entender que não existe tesouro maior do que esse, que todos os demais serão destruídos pelo fogo. Mas esse tesouro, que é o tesouro especial do Senhor, ele também tem que ser o nosso. Nos ajude a podermos compreender isso e a orar do jeito certo. Quando fizermos nossos pedidos, ajuda-nos a dizer, Pai nosso, o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, livra-nos das tentações, entendendo a dimensão coletiva das bênçãos para nós e para os nossos irmãos, de longe e de perto. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.